A nova medida do governo sobre as misturas obrigatórias na gasolina e no diesel brasileiro entrou em vigor na última sexta-feira. E o consumidor vai notar um leve impacto no bolso. O governo justifica a mudança dizendo que os conflitos no Oriente Médio geram instabilidade sobre o preço do petróleo e podem levar a aumentos repentinos no preço aqui no Brasil. Isso é verdade, né, Gui? Isso mesmo, Abi. E aí vamos então explicar para o pessoal de casa essa situação. E ó, a gente vai começar já colocando aqui na tela para o pessoal acompanhar conosco como é que ficou essa mudança, então, do percentual desses biocombustíveis na gasolina e no diesel, Abi. Então, a gasolina que usa o etanol na sua mistura, ela vai, a permissão máxima, né, dessa mistura vai de 27% para 30% de etanol na gasolina. Já no caso do diesel, que usa o biodiesel, normalmente feito a partir da soja aqui no nosso país, vai de 14% para 15%. E aí a expectativa é que gira em torno de 0,02, o famoso 2 centavos por litro de economia no caso da gasolina. No caso do diesel, parece que a conta é um pouco diferente e por causa justamente dos produtos que são utilizados, então de necessitar da produção da soja, não da cana-de-açúcar, diferente do etanol, pode ser que fique um pouquinho mais caro. Mas aí nessa hora é tanto número que a gente fica na dúvida e fomos pedir ajuda para um especialista que vai explicar tudinho pra gente, Abi. Bora conversar com ele? Bora! A gente vai falar então agora com o professor Edson Trajano, economista. Professor, primeiramente, obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui ao Viva à Tarde. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado amigos da TV Aparecida, do Viva à Tarde. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sempre participo desses programas de tarde, desde a época que o padre Josafá apresentava, depois passou para a Beth, Claudete Toriano, a Biane, e mudou o nome do programa, é claro, mas é sempre essa prestação de serviço à comunidade que é importante. A gente falou do aniversário de 20 anos da TV, professor Trajano acompanhou, ele faz parte dessa história com a gente, viu? Com certeza. Professor, conta pra gente. Sim, já está há um bom tempo aí. Conta pra gente, a gente quer saber se vai ter economia, fala um pouco dessa conta pra gente. Então, acho que o primeiro ponto é importante pensar assim, por que fazer mais mistura de biodiesel ou etanol? O etanol, ele é mais barato que a gasolina. Então, foi feito estudos técnicos pelo Instituto Mauá, que até 30% de etanol na gasolina não prejudica o desempenho da maioria dos veículos no Brasil. Como o etanol é mais barato que a gasolina, qual o resultado? Quando você abastece o carro, a expectativa é que fique 2 centavos mais barato. Mas nós temos que lembrar que os postos de combustível têm liberdade para colocar o preço que eles acharem que devem colocar. É aquela ideia de economia de mercado. Então, reduz o preço do distribuidor, da Petrobras, mas não reduz necessariamente o preço para o consumidor final. Isso pode acontecer. A vantagem nessa história é que o etanol é um combustível mais limpo, ou seja, polui menos do que a gasolina feita de petróleo. E outra vantagem é que o etanol utiliza produtos também do setor do agronegócio brasileiro. Então, ou seja, nós estamos consumindo mais produtos à base de milho e soja, isso faz com que ocorra, e cana-de-açúcar principalmente, e milho, então isso faz com que ocorra um maior consumo desses produtos e maior espaço para a produção nacional para abastecer os carros brasileiros. Mas nós temos que pensar também que quando eu coloco o carro com combustível, com mais etanol e menos gasolina, o desempenho desse carro tende a ser um pouco menor. Ou seja, eu posso pagar 2 centavos a menos, mas o carro vai gastar um pouco mais de combustível também. Professor, e quando a gente fala do diesel, a gente, naturalmente, conversando sobre a gasolina, está falando a realidade da pessoa com um carro comum, né, andando pela cidade. Carro flex. O carro flex. Agora, quando a gente fala do diesel, a gente também vai se referir às grandes produções, ao transporte de caminhões e que também acaba mexendo com a logística de toda a economia nacional. Essa mistura, no caso do diesel, vai aumentar, vai diminuir ou vai mexer pouco no valor? Do diesel ao contrário, né? Então nós vamos aumentar o percentual do biodiesel de 14 para 15, como você bem colocou aqui no quadro, né? Mas qual a situação? O biodiesel,
é mais caro do que o diesel feito com petróleo. Então, consequentemente, a expectativa é que aumente aí em 2 centavos o preço do diesel, porque eu estou usando um percentual maior de biodiesel. Isso poderia, inclusive, pode representar um aumento nos custos para os produtores agrícolas que utilizam tratores, colheitadeira, todos movidos a óleo diesel, os caminhões no transporte, mas, por outro lado, há uma vantagem também para esses agricultores que isso vai representar um aumento do consumo de biodiesel. Então, nós vamos pagar um pouco mais pelo diesel, a expectativa aí é de 2 centavos por litro, mas, por outro lado, nós vamos ter uma possibilidade de aumentar a produção desses produtos que trabalham com biodiesel, com destaque aqui para a produção de milho, de soja, de vários outros produtos que são importantes nessas cadeias do biodiesel. Ou seja, é um produto também mais limpo para o meio ambiente. Mas é interessante destacar que cada veículo tem desempenhos diferentes. Eu falo, por exemplo, do etanol, é muito comum nas nossas entrevistas aqui, sempre falo assim, quando você chega no posto para abastecer, você faz uma conta, divide o preço do etanol pela gasolina. Se o valor encontrado for até 0,7, vale a pena abastecer com etanol. Mas como estamos também aumentando a quantidade de etanol na gasolina, essa conta possivelmente vai ter uma pequena mudança aí, talvez de 1% no máximo nessa história, porque o consumidor está comprando mais etanol que gasolina ao abastecer seu carro. E nós temos veículos com desempenho bem distintos. Tem alguns veículos que têm um rendimento melhor com gasolina, outros com etanol, e assim vai. Então, a minha dica é fazer o teste com o veículo usando o etanol puro e a gasolina com 30% de etanol. Consequentemente, eu consigo ver o que é mais barato na hora de abastecer. E nós temos que entender também que tem um terceiro tipo de combustível, que é a gasolina premium. Ela é mais cara, mas essa gasolina foi limitada a 25% só de etanol. Então, eu posso fazer o teste com os vários tipos de combustível e observar o desempenho do meu carro. E aí, consequentemente, eu posso decidir o que é mais vantajoso, abastecer com etanol puro, com etanol com 30% de gasolina ou com gasolina com 30% de etanol ou com gasolina com 25% de etanol. Perfeito, professor. Obrigado, viu, pelas explicações. Um abraço, uma ótima tarde para você e para o pessoal de casa. Fica aquela máxima, no fim das contas, de que vale sempre o teste, a pesquisa, né, para economizar. Professor, isso. Muito obrigada. E é importante sempre pesquisar. Pesquisar sempre levando em consideração preço e qualidade do produto a ser comprado. Obrigado. Obrigado, um beijo, abraço, que viu? legal, né?